Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui num quadro diferente, num formato diferente, eu tô até com fone de ouvido, vocês não estão acostumados a me ver assim, mas por que eu estou usando esse instrumento na minha cabeça? Porque hoje a gente vai bater um papo, né? Vai ser um quadro diferente do que eu costumo fazer aqui no canal, vamos conversar com uma pessoa e eu quero trazer outras pessoas aqui, né, do segmento de ciência, enfim, de qualquer tipo de segmento para ter esse bate-papo, vocês conhecerem, né, também trabalho de outras pessoas. E hoje eu trouxe aqui o diretor do curta-metragem 3 e 3. Vocês lembram, né, que eu estou sempre aqui falando do 3 e 3, aquele curta-metragem que brinca com aquela coisa das pessoas sempre acordarem às 3 e 3 da manhã. Isso acontece comigo de vez em quando. Então eu trouxe aqui pra gente trocar uma ideia o Leon Andreassa, que é o diretor desse curta. Manda um oi aí para nossos seguidores aqui, Leon. Fala pessoal, boa noite, Schwarza. Cara, prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Cara, uma honra enorme. Você sabe que eu te acompanho, a gente tem amizade já há bastante tempo, já há alguns anos, né? Te acompanho bastante tempo e para mim, putz, uma realização muito bacana estar aqui contigo. Pô, eu que agradeço, cara. A gente já é amigo aí desde 2018, 2017, né? Por aí, Sempre uns bons trocando anos. ideias sobre alienígenas e coisa e tal. Mas eu queria que você falasse um pouco de você, o que te motivou a entrar nesse mundo do cinema, né? Queria que você falasse um pouco da sua história, para o pessoal conhecer você melhor. Vamos lá, uma carreira meio louca, né, Schwarza? Porque assim, eu não tenho a formação em cinema propriamente dita, né? Eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico. Saí da faculdade, fui para o mercado financeiro, trabalhei uns bons anos no mercado financeiro, e do mercado financeiro eu fui para consultoria de negócios. Eu ajudava empresas a se desenvolverem, a crescerem, a se reestruturarem, até que em 2005 eu abri a minha própria consultoria. E aí um desses clientes que eu prestava serviço era a Associação Brasileira do Câncer. A gente estava com um projeto lá de lançamento de biografia de famosos que tiveram câncer, se trataram, se curaram, né, biografia dessa turma toda, mas assim, como uma forma de incentivar as pessoas que estavam passando pela doença, incentivar os amigos, parentes, e dar um toque de esperança, sabe? E aí foi a primeira vez que eu tive contato com o mundo dos famosos, né? Até então eu via as novelas na televisão, via os filmes, era uma coisa assim muito distante. E aí, por conta desse trabalho, eu acabei tendo contato com uma atriz das antigas, época da Escravizaura, uma das novelas que foi mais assistida no mundo, né? E a gente fez um trabalho lá com esse pessoal. Bom, aí passou uns 3 meses, mais ou menos, essa atriz veio me procurar, falou, Leon, você tem essa expertise, esse conhecimento, você sabe empacotar, estruturar bem um projeto, né? E eu queria te apresentar uma equipe de produtores amigos meus, eles estão querendo lançar um longa-metragem, é um drama, eu faço parte desse drama, eu sou a protagonista, e assim, eles sabem muito bem a parte artística, né? Eles sabem dirigir, sabem iluminar, editar, sabem produzir um filme, mas da parte de gestão de negócios, eles não tiveram essa formação, né? Então, assim, eles não sabem gerenciar um contrato, não sabem negociar uma cota de patrocínio com um patrocinador, com uma empresa, e não sabem a parte financeira, eles são muito fracos nisso, né? Eles têm a cabeça voltada realmente para o meio artístico. Você os ajudaria a desenvolver esse projeto? E aí, Schwarza, eu estava passando por um período, cara, eu já estava mais ou menos 5 anos com a minha consultoria, e trabalhando praticamente de segunda a segunda, tinha engordado, estava super estressado, assim, não estava muito contente, para falar a verdade. Falei, quer saber? Eu vou fazer uma coisa diferente. E fui, né? Eu sabia que não ia ser remunerado, e aí eu vou explicar um pouco mais para frente por quê. Eu sabia que não ia ser remunerado, e acabei, assim, dando esse suporte para eles durante um ano inteiro, meio que como uma forma de eu, sei lá, aprender uma coisa nova, ver uma coisa nova, divertida, enfim, foi meio que uma válvula de escape. Só que, assim, na consultoria, para você poder direcionar, poder mostrar caminhos, soluções, você precisa, primeiro, entender muito bem daquele negócio, né? Entender muito bem aonde se quer chegar, quais os objetivos, quais os caminhos, você precisa ter tudo muito bem estruturado para fazer isso. E essa foi a minha escola, na verdade, né? Eu fiquei um ano com eles dando consultoria,
e a gente estava e aí vem a parte interessante. A gente estava com contrato assinado com o patrocinador, contrato assinado com o elenco, a gente tinha feito um coquetel de lançamento do filme no Rio de Janeiro, a gente ia começar a filmar 15 dias depois desse coquetel, e, cara, os produtores, eram 5, brigaram entre si, e o projeto não foi para frente, cara. Foi assim, uma tristeza, assim, ficou um vazio enorme, né? E aí passou mais um tempo, passou mais, acho que questão aí de uns 3, 4 meses, mais ou menos. 2 desses produtores vieram me procurar e falaram assim: Leon, a gente está com outro projeto agora, é um documentário, é um projeto bem menor do que aquele que você teve contato, e o patrocinador é um amigo nosso que tem uma indústria tal, assim, 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 assado, e a gente queria que você nos ajudasse a negociar e fechar um contrato de coprodução com alguma outra produtora de cinema. Aí foi engraçado, Schwarza, porque eles estavam assim na minha frente, na minha sala, né? Eu falei, peraí, vocês têm o pãozinho, vocês têm a fórmula do pãozinho, vocês têm, né, a farinha, a água, o sal, o fermento, vocês têm tudo. Vocês só não têm a padaria. Peraí, gente, vamos abrir então a nossa produtora. E foi engraçado, porque eles estavam assim em frente, deixa eu ver se está enquadrado. Quando eu falei isso, vamos abrir a nossa própria produtora, né? Eles olharam assim um para o outro, olharam para mim e fizeram ao mesmo tempo, assim, cara, e essa imagem ficou gravada na minha cabeça. E aí, em 2010, nasceu a Lumix Art Filmes, né? A gente fez esse projeto menor, que era um documentário. Depois, na sequência, a gente veio fazendo outros projetos maiores, e até chegar agora no 3 e 3, né? Foi basicamente essa história. Por isso que é importante, né? A gente sempre comenta aqui nas etapas de profissão, de você se profissionalizar, se especializar em alguma coisa, como a gestão é importante, né? Às vezes a pessoa tem a faca e o queijo na mão, mas não sabe gerir aquilo lá e acaba não fazendo nada. Exatamente, né? Exatamente. Aí assim, a gente começa a estudar e começa a comparar os mercados, né? Por exemplo, no mercado americano, e aí estou falando do Hollywood, que é a meca do cinema mundial, eles produzem filmes com a mesma seriedade, ou com o mesmo método, ou com os mesmos processos, por exemplo, de que uma Boeing projeta e constrói o trem de pouso de uma aeronave, né? Você tem uma meta, que é o filme, você tem que lançar o produto, que é o filme, e você tem que vender aquele teu produto para os teus clientes, que é o público, né? Eles encaram dessa forma. Então, tem a questão da arte, óbvio que tem a questão da arte, mas eles eles têm uma visão assim muito empreendedora do cinema, né? Coisa que falta um pouco ainda aqui no Brasil. Então, beleza, Leão. Agora quero perguntar para você sobre o 3 e 3, que o público aqui já conhece, né? Andei promovendo já há alguns meses esse curta, porque é bem bacana, mas eu queria que você falasse um pouco sobre a história, do que se trata o 3 e 3. Maravilha. É uma ficção científica misturada com suspense, tá? Inclusive são os dois gêneros de filme que eu mais gosto, ficção e suspense. Eu procurei dar umas pitadas de um e de outro no curta. E o 3 e 3 conta a história do Dr. Michel. Ele é um neurocientista que, por motivos pessoais, ele tem a meta de querer descobrir a cura para a paraplegia. Ele quer descobrir a cura para isso. Só que acontece um incidente lá na história, né, que o deixa numa cama, né, e aí sem os movimentos das pernas. E, tecnicamente, ele deveria estar andando, porque ele faz exames, não encontra nada, está tudo certo, nem atrofia muscular ele tem, mas ele simplesmente não anda, né? Aconteceu um acidente quando ele voltava de uma festa numa estrada vicinal, numa estradinha, aquela estradinha bucólica, né, dos interiores aí, do Brasil, e acontece que ele não se lembra o que aconteceu, né? Ele sabe que teve alguma coisa, ele perde a memória, tem uma amnésia, e quando ele acorda no dia seguinte, ele já está sem o movimento das pernas. E aí, para complicar ainda mais a história, quando ele sai do hospital e volta para casa, ele passa a acordar todas as madrugadas exatamente às 3 e 3.
e aí o filme se desenrola, não quero dar spoiler. E isso é inspirado em alguma experiência pessoal, não só sua, mas de outra pessoa que você conheceu, que contou, ou você pegou uma experiência de 3 ou 4 pessoas, juntou tudo e fez essa elaboração de roteiro? É inspirado em alguma coisa que aconteceu de fato? Na verdade é assim, Schwarza. Não exatamente como acontece no filme, mas aconteceu um fato curioso assim, que me inspirou a escrever a história. Uns anos atrás, eu não lembro se a gente já estava na pandemia, acredito que não ainda, não, com certeza a gente não tinha entrado na pandemia ainda. Eu comecei a acordar entre 3 e 3 e meia, e foi uma época assim que eu não estava estressado, não tinha grandes preocupações, estava me alimentando bem, enfim, uma vida em velocidade de cruzeiro, sabe, sem grandes percalços, né? Mas acordava, abria o olho de madrugada, olhava o celular, era entre 3 e 3 e meia, e uma noite, 2 noites, 3 noites, 4, e assim foi durante alguns meses. E aí eu comecei a querer entender por que aquilo estava acontecendo. Fiz uma série de exames, não achei nada, né? Fui, enfim, alguns especialistas, alguns médicos, fiz exames, nada, tudo ok, e continuava acordando noite após noite, entre 3 e 3 e meia, 3, 3 e meia, 3, 3 e meia. E aí você começa a jogar no Google, né? Porque se os médicos não dão conta, não acham, né, o que pode estar errado, você começa a fazer algumas pesquisas no Google, você quer respostas, né? Uhum. E aí vem desde as explicações científicas, né? Questão a questão hormonal, do ciclo circadiano, aquelas questões todas, né? Até teoremas e teorias mais esotéricas. Então, uns falam que a hora que o planeta Terra está sendo energizado pelas luzes cósmicas, energias cósmicas do universo. Outros dizem que é a hora que os espíritos andam pela Terra, a hora do capeta, e por aí vai. Essa que eu conhecia, a hora do capeta, que 3 e 3 era a hora do capeta, a hora que abria as porteiras do inferno, era o caos no mundo. Caos no mundo, Então, e aí, assim, caramba, e assim, sem muita resposta, né? E eu continuava acordando. Se você fica, um dia, outro, acordando de madrugada, você não sente tanto, né? O corpo não sente tanto. Mas passa uma semana, passa um mês, passa 2, 3, 4, 5 meses, o corpo começa a sentir, né? E aquilo começou a me incomodar. Até que uma bela madrugada, eu acordei, abri o olho assim, acordei, e me veio na mente assim, são 3 e 3. Assim, do nada, um estalo, são 3 e 3. Mas sabe quando você não acredita e você vai ver no celular? Cara, e era 3 e 3 mesmo. Falei, não. Caramba. Isso aqui tem alguma coisa, né? E aí no que eu pensei, isso aqui tem alguma coisa, veio outro estalo. Putz, isso aqui dá um filme. E aí, cara, quando eu falei isso aqui dá um filme, parece que fez um download na minha cabeça, com a história do 3 e 3. Cara, aí não dormi mais, né? Comecei a escrever a história, né? Colocar no papel de qualquer jeito, para não perder a ideia, e terminei, estava amanhecendo já. Cara, você acredita que não acordei mais entre 3 e 3 e meia depois disso? Olha só. Essa história me lembrou, não sei se você conhece, mas Yesterday, dos Beatles, ela foi composta mais ou menos dessa forma. O Paul McCartney estava dormindo, aí ele sonhou com a melodia. Aí ele cantou lá. Nossa, que música legal. Aí ele mostrou pro Lennon, e o Lennon escreveu a letra, né? Tipo, vou colocar a letra aqui nessa música que você fez, e nasceu Yesterday. Né? Ele tava sonhando, e aí a melodia ficou na cabeça dele, e é só um dos maiores sucessos. Dos Beatles, exatamente. Fizeram até um filme, né? Se os Beatles não existissem, alguma coisa assim, né? Bem legal. E, Leon, outra pergunta que eu queria te fazer é sobre o estilo das produções, não só do 3 e 3, mas também de outras produções da Lumix, né? Que vocês têm um estilo mais moderno, bem inspirado no cinema americano, né? E isso é proposital, é uma característica da Lumix? Você poderia falar um pouco sobre isso também? É assim, Schwarza, eu até costumo dizer que esse é o nosso DNA, né? Fazer cinema aqui no Brasil com a mesma linguagem do cinema americano. Então a gente quer produzir
filmes, documentários e séries com aquela linguagem hollywoodiana. Claro, que é a Meca, né? Que é a Meca. Enfim, é o que o público mundial consome, é o cinema americano. Né? Você vê, por exemplo, até o cinema francês, que era um cinema mais arte, uma coisa mais contemplativa, hoje em dia eles estão se adequando, estão se modificando e se aproximando mais do cinema americano. Né? O próprio cinema argentino, cara, sensacional. Eles têm a questão da arte, mas eles têm a questão comercial embutida dentro do filme também. E a gente vê outros filmes de outras nacionalidades, próprio, sei lá, cinema alemão, né? Cara, superproduções, cinema russo, superproduções, cinema espanhol, superproduções. Então, todos os países, todas as linguagens estão se convergindo para o cinema americano, né, que é o que o povo gosta, é o que o povo se entretém, curte e consome, né? Isso dá para fazer um paralelo interessante também, porque a Netflix não só a Netflix, outros streamers têm feito isso, mas existe uma globalização de conteúdo. Hoje em dia a gente consegue assistir na Netflix com produções do Japão, produções da Alemanha, que nem aquela série Dark, que é alemã. Maravilhosa. Maravilhosa, né? E você pode perceber que ela tem um estilo que é meio que conversa com as outras produções da Netflix, que é o estilo americano, se for de cinema, né? Sim. Pode ver, qualquer produção estrangeira tem esse formato, essa embalagem, né? Então é bem isso que você está falando mesmo. E já que estamos entrando aqui em streaming e tal, obviamente que seu estilo preferido é a ficção científica, né? E eu sempre falo aqui quando faço a promoção do 3 e 3, que no Brasil não se faz muita ficção científica, né? Não aposta muito, até porque produções como essas acabam precisando de mais verba, porque tem efeitos especiais e coisa e tal, né? Mas é o gênero que eu mais gosto, cara, porque permite que as pessoas saiam da caixinha, né? Exato. Você pega um universo, vida fora da Terra, outras dimensões e qualquer outra coisa do tipo, inteligência artificial, que nem Terminator. E, cara, dá pra você brincar com esses temas e fazer até críticas sociais ali meio que escondidas, né, nas entrelinhas das obras. Né? Como é a sua visão sobre a ficção científica feita no Brasil e se esse é realmente o seu estilo preferido? Um dos. Eu gosto bastante de suspense também e também, claro, ficção científica. Claro, ação também, quem não gosta de ação, né? Mas eu gosto... Meu apelido é Schwarza, não é pro menos. Com certeza. Então, assim, como que eu enxergo a ficção científica no Brasil? Eu não sei se é uma questão, assim, tanto de custo, Schwarza, porque, claro, você tem os efeitos especiais, se você for fazer uma ficção científica como, por exemplo... vamos pegar aqui uma coisa mais recente, Avatar, né? Nossa, uma produção... gigantesca. Nossa, gigantesca, milionária. 10 anos para fazer cada episódio. Não daria para fazer aqui no Brasil, né? Você não conseguiria investidores, não conseguiria patrocinadores, a verba é gigantesca. Mas se você tiver um bom roteiro que te traga reflexões, que crie um suspense... E, claro, algumas pitadas de efeitos especiais, você consegue fazer uma ficção científica bacana. Né? Eu acho que a questão do cinema brasileiro em relação à ficção é mais uma questão de visão, uma questão de escola, como que o cinema brasileiro se desenvolveu, que acabou se inspirando muito mais no cinema francês e italiano, que por assim, essência não produziam, e hoje em dia também não produzem tanto ficção científica. Então, acho que meio que por osmose acabou indo mais pela linha do drama, da comédia, aquela coisa mais, talvez novelesca, aquela coisa mais para fazer as pessoas rirem, chorarem, uma coisa um pouco mais teatral, né? E acabou em detrimento, deixando de produzir ficção científica, deixando de produzir ação, suspense, esses outros gêneros. Então, acho que é mais uma questão de como se desenvolveu. Não foi assim uma escolha, não, vamos fazer isso em detrimento daquilo, não. Foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente.
Uma coisa que também eu acho, é uma coisa que até com o Sacani, aliás, um abraço aí pro Sacani, que ele fala que não se tem uma cultura de ciência no Brasil. E talvez por não ter essa cultura de ciência, que nos Estados Unidos tem toda essa coisa do lançamento de foguetes, NASA, missões espaciais. Aqui no Brasil não é muito a nossa realidade. Então, de repente, também pode acontecer do fato de que não insistem nesse tema aqui porque pensam, né, que as pessoas do Brasil não vão se interessar. E, pelo contrário, quando saiu Interestelar, o Brasil teve bilheteria enorme. Exato. Quando o filme saiu. Então, acho que às vezes é uma mente um pouco fechada. E outra coisa que eu queria comentar também sobre você não precisar de muito invencionice para contar uma boa história de suspense ou ficção científica. O Sexto Sentido. O Sexto Sentido, cara, ele não tem muito efeito especial. Mas ele tem uma história que te envolve, que tem um plot twist que, né, clássico. Sim. E, cara, é roteiro. Total roteiro. O próprio Contato, né, com a Jodie Foster também, ele não tem grandes efeitos especiais. Tem, claro, efeitos especiais, mas perto do que foi feito mais recente, ele não tem, assim, uma grande, né, quantidade de efeitos especiais. Mas o roteiro é excelente. E é isso que segura. E falando agora de parte técnica, né, eu queria que você comentasse também agora um pouco da produção do 3 em 3, como foi gravar esse vídeo, quantos dias levaram, como foi a produção, quantas pessoas envolvidas, porque eu acredito que deve ter muita gente aqui assistindo que tem interesse em desenvolver, né, trabalhar com cinema, querer saber como é que é produzido um curta-metragem. Você poderia falar pra gente como é que foi? Então, eu costumo dizer, Schwarza, que o Ibama não nos ouça, tá? Mas eu costumo dizer que se você tem 8 horas para cortar uma árvore, você tem que investir 6 afiando o machado, né? E foi isso que a gente fez. Foram mais ou menos 3 meses de pré-produção, de preparação, de planejamento, para a gente efetivamente gravar, né? Abrir câmera e apertar lá o botão, né? O ator, por exemplo, Adriano Arbol, abração, Adriano, você vai estar vendo aqui a gente depois, cara, com certeza. O Adriano, ele teve que emagrecer para o papel, por exemplo, né? Ele teve que aprender inglês, né? Porque uma das cenas que ele fala inglês, e ele tem que discutir inglês, não é só falar. Então teve toda uma preparação. Ele faz o papel de um cadeirante, né? O personagem dele é um cadeirante, então ele teve que fazer um laboratório também para se comportar como tal, né? Então assim, foi realmente meses, 3 meses de preparação. E aí, assim, as locações, onde que a gente vai gravar, vamos testar a iluminação, vamos testar a câmera, como que a gente vai fazer a fotografia, e trilha sonora. Inclusive, trilha sonora é um negócio bacana, foi feito por um croata, chamado Serafos, é um compositor croata. Serafos não fala uma palavra em português, e um grande amigo meu, a gente se transformou, já é o segundo projeto que a gente faz junto. A gente fez um projeto em 2017, ele compôs a trilha também, e agora pro 3 e 3, né? E aí passava algumas cenas para ele, passava briefings do que eu imaginava em termos de música, passava algumas referências, e ele foi criando a trilha pro filme. Mas foram 3 meses de preparo, 2 semanas e meia, mais ou menos, de gravação, e aí edição foram mais ou menos uns 2 meses também. Agora, 2 meses de edição. 2 meses, e até que foi rápido, porque a parte da edição normalmente é a parte que mais demora, né? Porque você tem que montar as cenas, você tem que tratar as cores, tratar a iluminação, aí você tem uma master, né? Assim, primeiro corte. Você manda esse corte, aí vai tratar o áudio, vai incluir a trilha, você vai fazer o Foley, que são aqueles efeitos especiais de abre porta, cai objeto, aquela coisa toda. Então é um trabalho muito detalhista, que você precisa ser bastante minucioso, né? Então, e aí feito tudo isso, aí você faz a mixagem final e fecha o arquivo, né? Não é só fazer uma edição rápida, né? É bem mais complicado, bem mais detalhado do que isso. Mas até que foi rápido, né? A gente foi meio que fazendo em paralelo, algumas cenas que já iam sendo gravadas, já iam indo para a ilha de edição, já iam sendo catalogadas, separadas, enfim, para tentar otimizar os tempos, né? Sim. Mas acho que a maior dificuldade, Schwarza, foi que a gente gravou o 3 e 3 no auge da pandemia, cara. Nossa, mesmo. Eu lembro quando você estava gravando, você às vezes me mandava uma imagem ou outra. No auge da pandemia. Então, assim, todo mundo de máscara, você tinha que trabalhar com uma equipe super enxuta,
né? Uhum. Quantas pessoas tinham na equipe, aproximadamente? Variava dependendo do dia, né? Das cenas, mas juntando todo mundo, sei lá, umas 12, 15 pessoas, alguma coisa Caramba! assim. Mas assim, E um claro, curta, né? E um curta-metragem. e assim, um curta feito de uma forma bem enxuta, né? Todo mundo com máscara, álcool na mão, enfim. Uhum. O pessoal se juntava somente na hora de gravar e só quem iria participar daquela cena. Então foi complicado. E, cara, e pior, você não sabe, na semana que a gente começou a gravar, eu travei da coluna. Nossa, cara! Então tava o ator na cadeira de roda e o diretor quase que também. Ó, Adriano, sai da cadeira para eu sentar um pouco, cara. Que Faz um laboratório comigo aqui, cara. nossa, cara, aconteceu de tudo, mas foi muito legal. A gente não conseguiria ter gravado, primeiro, sem o apoio da equipe, sem o apoio do pessoal que estava na frente das câmeras, atrás das câmeras, porque, assim, foram pessoas que estavam afim de fazer o projeto, que estavam com o mesmo amor pelo filme do que eu. Envolvidas, né? Cara, demais, demais. Fizeram com o coração mesmo, sabe? O ambiente estava muito gostoso, era assim, quando a gente não estava gravando a cena, era muita risada, era muita brincadeira, muito gostoso mesmo. E apesar de a gente não ter recebido patrocínio algum, né, quem bancou a produção foi a minha produtora, mas a gente recebeu apoios importantes em termos de locação, de equipamentos, uma série de coisas que também sem esses apoios que estão lá aparecendo nos créditos finais do curta, a gente não conseguiria ter lançado o filme. Tá vendo, pessoal? Você acha que fazer cinema no Brasil é fácil? Não é fácil, não. É difícil fazer cinema no Brasil sem um incentivo e coisa e tal. E mesmo com todas essas dificuldades que a produção 303 acabou passando, eles conseguiram ganhar prêmios em festivais tanto aqui no Brasil quanto lá fora. Então imagine como seria o 303 se ele tivesse mais recurso, mais apoio. Não, Leão? Se tivesse mais apoio, pô... Sim, com certeza, com certeza. A ideia agora o que é? Transformar ele em longa-metragem ou até uma série. Seria bem legal, pô. Olha aí, Netflix, olha o que vocês estão perdendo aí. E eu tava vendo aqui que o curta-metragem no YouTube, né, o 303, já passou dos 100 mil views. Olha só, parabéns, né, por esse feito. É cada vez mais difícil chegar em 100 mil views no YouTube, né? Quem trabalha com isso sabe. E agora eu quero saber de você quais são os seus próximos planos, agora que tem esses números, né, robustos para mostrar para possíveis investidores, quais são os seus próximos passos com o 3 e 3? A ideia do 3 e 3, fazer ele como um curta-metragem, na verdade, foi ter um piloto pronto para poder testar, né, Schwarza? Uhum. Então, na pandemia a gente não conseguia fazer grandes produções, eu pensei, deixa eu fazer um curto e ver se a coisa realmente decola, né? E está decolando. A gente foi super bem aceito nos festivais, inclusive o Festival Internacional lá de Vancouver. A gente chegou a semifinalista no Festival Internacional do Rio de Janeiro e outros aqui no Brasil também. Então, assim, festival, a gente se saiu bem. Eu não esperava, porque ficção científica em festival não é uma coisa muito comum. Geralmente ganha drama. Até no Oscar. Até no Oscar. São outros gêneros que acabam, né, se dando melhor. Então foi super positivo. E aí quando a gente chegou a 100 mil views, falei, opa, peraí, isso aqui pode ser que a coisa vá para frente realmente, porque teve uma aceitação do público. Né? Se a gente vê os comentários, o pessoal fala, poxa, eu quero mais, quero continuação, quando sai o resto da história, quero um longa, quero uma série. Né? Então, assim, foi o 3 e 3 no formato curta-metragem, foi um piloto. Né? E aí agora a gente tem esse histórico realmente para poder brigar e produzir um longa. O que a gente necessitaria agora, Schwarza? Ou um patrocínio, ou um investidor, ou até o interesse de uma plataforma de streaming, né, para poder estar bancando aí a produção do filme já nesse formato maior, ou até uma série. Pô, legal, Leão. E também aproveitando aqui, já que estamos falando do 3 e 3, ele levanta vários questionamentos. Como eu falei, boa ficção científica é aquela que traz alguns questionamentos nas entrelinhas, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e quais são as coisas que você acredita. Né? Perfeito. Queria que você, para as pessoas conhecerem também um pouco mais sobre o que o Leão acredita, né? O que motivou ele a colocar esses questionamentos no 3 e 3. Sim. Um dos questionamentos, eu acho que talvez o pilar central do filme, Schwarza, é que ele brinca um pouco com a questão, né?
Será que ciência, filosofia e religião são matérias distintas, matérias antagônicas que se anulam entre si? Ou será que são lados de um mesmo triângulo, né? E aí, de novo, número 3, né? Então a gente brinca um pouco com essa questão, a gente não dá respostas no filme, a gente deixa essa questão para o público pensar. Uhum. Então esse é um ponto. Outro ponto que a gente também levanta a bola para o pessoal chutar é a questão de vida fora da Terra, vida inteligente, né? Vida desenvolvida fora da Terra. Porque assim, Schwarza, se a gente pegar, 500 anos atrás, né, está falando aí ano de 1500, o que a ciência, naquela época, se é que existia essa palavra ciência, mas o que a crença, o que o conhecimento da humanidade pregava? Que a Terra era plana, que a Terra era centro do universo e que tudo girava ao redor. Uhum. E quem falasse o contrário disso, imediatamente ia para a fogueira, né? Então, assim, como que você pode falar que a Terra não é o centro do universo, sendo que você está vendo, aqui, ó, a constatação de que tudo gira ao redor da gente, né? Sim. E como você está falando que a Terra não é plana, sendo que, poxa, eu estou vendo aqui a Terra plana, né? Então, existiam constatações empíricas, constatações que estavam empíricas, constatações empíricas que faziam com que as pessoas acreditassem naquilo que os olhos estavam vendo, né? Uhum. E como que uma pessoa iria pensar além, né? Será que a gente, de uma certa forma, não está fazendo isso hoje? Será que a ciência não está tendo esse mesmo olhar hoje? A Terra, no ano de 1500, era o centro do universo. Será que hoje a gente não está tendo esse mesmo tipo de pensamento? E aí eu quero me referir, por exemplo, né? Os satélites todos buscam a tal da zona habitável. Né? Então tem que ter temperaturas de tanto a tanto, porque vai haver água líquida, não pode ser frio demais, mas também não pode ser quente demais, e tudo que tiver fora dessa zona habitável a gente já exclui. Mas, espera aí, gente, né? A vida aqui na Terra, ela se desenvolveu mediante as condições que o planeta Terra, lá nos primórdios, tinha, né? Então, a gente teve um histórico, né? A vida aqui se desenvolveu mediante aquelas condições. Quem garante que num outro planeta, com outras condições, com outras substâncias, outros elementos, a vida não possa se desenvolver? A gente não sabe. A gente male foi até a Lua, e poucas vezes a gente foi até a Lua, né? Então, será que a gente não está tendo essa visão? Poxa, vamos procurar, tem que ter oxigênio, tem que ter água líquida, tem que ter uma temperatura agradável, não pode ter luz de mais, nem luz de menos. Poxa, aqui pode ter fotossíntese. Quer dizer, tudo que for diferente disso que nós temos aqui na Terra como um modelo, então não pode haver vida. Então, o filme traz muito desse questionamento. Outro questionamento é a questão da viagem interplanetária. Pela nossa tecnologia hoje, a gente não consegue, dentro de um prazo viável, viajar até uma outra estrela. Mas se a gente pegar no ano de 1500, quando as caravelas vieram para o Brasil, eles também não tinham uma tecnologia que conseguiam viajar da Europa até o Brasil em poucas horas. Tá? E hoje é a coisa mais comum, tem milhares de voos aí todo ano cruzando o Atlântico, cruzando o planeta inteiro. E se você falasse, no ano de 1500, que de Portugal você viria para o Brasil, sei lá, em 9, 10 horas, cara, você iria para a fogueira, uma coisa inimaginável. Né? Se a gente pensar que a tecnologia que a gente usa ainda para ir para o espaço é o fogo, hein, Schwarza? Pensa, o fogo. Combustão, é fogo, tudo bem, são propelente líquido, propelente sólido, mas é fogo. Se parar para pensar, é quase primitivo. É quase primitivo, né? Então, explode um pouquinho de para o espaço. A gente vê o homenzinho da caverna lá fazendo, né, a fogueira lá com o graveto, lá com a madeira, com a pedra lascada, alguma coisa assim. É praticamente a mesma tecnologia que a gente usa hoje, fogo. Né? Então, será que a gente ainda não descobriu uma outra forma? A mesma coisa, as caravelas lá de 1500, não adiantava
eles colocarem mais velas ou uma vela maior, porque a tecnologia que eles tinham na época era o vento. Então, não tinha como. A tecnologia que a gente tem hoje é o fogo. Então, não tem como. A gente talvez não tenha descoberto ainda uma tecnologia que torne essas viagens viáveis em pouco tempo, né? Sim. E até uma coisa interessante, só um detalhe que eu sempre aperto essa tecla aqui no canal, é sobre a visão que as pessoas têm da ciência. A boa parte das pessoas enxergam a ciência como se fosse um dogma, como se fosse uma coisa definitiva, ponto final, acabou. E a ciência é um processo. Existe o processo científico. Né? Agora está tendo essa questão toda do James Webb encontrando cada vez galáxias mais robustas, buracos negros com muita massa, lá numa época que não teria tempo para juntar tanta massa e virar um buraco negro, lá no início dos tempos, né? 300 milhões de anos após o Big Bang. E aí as pessoas falam, a ciência não sabe de nada, não sei o quê. Não, a ciência é um processo. A gente está sempre atualizando nossos sistemas de verificação para depois a gente ir construindo, né? O que a gente está observando e colhendo de dados. Então, a ciência ela não é uma coisa estabelecida. Então, essa coisa da viagem fora da Terra, vida fora da Terra, as pessoas têm como dogmas e que você não pode mexer. É verdade. Sabe? Não pode mexer. A própria relatividade. Tem gente que não quer mexer na relatividade porque o Einstein fez, mas, mano, ela está aí. E se a gente encontrar algum fenômeno no espaço que ela não explica, ela tem que ser substituída ou adaptada. É isso, ciência é um processo. Eu penso que não a ciência de uma forma geral, mas talvez a cabeça de alguns cientistas esteja cética demais, Schwarza, porque assim, aí eu falo com conhecimento de engenheiro que sou, né? Se você tem um problema para resolver na engenharia, você tem que estudar todas as possibilidades, pensar em todas as formas possíveis e imagináveis e usar a tua criatividade para você descobrir a solução para aquele problema de engenharia. Você tem que abrir o campo, você tem que abrir a tua visão, você tem que abrir a tua criatividade. Na ciência, a ciência não, mas alguns cientistas não. Eu aprendi assim, então vai ser assim até o final dos tempos, né? E não é isso. Eu acho que esses cientistas, e aí não vou citar nomes, obviamente, eles meio que perderam a curiosidade que a ciência tem que ter, né? A ciência, para fazer ciência, ela tem que ser curiosa. Sim, né? exatamente. Tem que ter muita curiosidade, porque é essa curiosidade que move a humanidade para frente. Né? Tem uma cientista alemã que ela meio que tem algumas críticas ao modelo do Big Bang, né? Ela tem o Big Bang, só lembrando, não é aquela explosão no início dos tempos. O Big Bang é só a evolução do universo em torno de 13,8 bilhões de anos. É a evolução do universo. E ela tem algumas lacunas que ela acha que a teoria não preenche. Como essa mulher está sendo atacada. Tipo, você está sendo anticientífica. E, na verdade, quem está sendo anticientífico são quem está criticando, porque ela está propondo outro modelo, ou pelo menos uma atualização do modelo. Sim. Entendeu? Porque a ciência é um processo. Só que tem gente, que nem você falou, tem cientistas que, não digo que eles estão acomodados, talvez seja confortável as coisas do jeito que estão, de repente até ela comporta estudos que eles estão mais alinhados, então, para que mudar? Exatamente. E aí um último ponto que o filme aborda também é a questão do contato extraterrestre com o ser humano, né? Eu até costumo fazer essa paródia, né? Porque hoje você sabe que existem tribos lá na Amazônia que nunca tiveram contato com o homem branco, né? Você sabe. Sim. Né? Então imagina a situação aqui, Schwarza. Você está lá numa tribo, né? Você é um índio, você está lá naquela tribo que nunca teve contato com o homem branco, você vê o deus pássaro de metal passando para um lado, para o outro, e aí você começa a se perguntar, poxa, será que existe vida depois dessa selva? Né? E aí você, índio, com essa tua curiosidade, querendo saber se existem outros índios, outras pessoas além daquele mar verde, você o que faz? Você manda um sinal de fumaça. Né, que é a forma, né, como o índio se comunica. Você manda um sinal de fumaça. E claro, você não vai receber um sinal de fumaça de volta, porque hoje o ser humano moderno, ele se comunica por internet, por rádio, por satélite e outras formas, que não é mais o sinal de fumaça. Só que aí o que esse índio que enviou o sinal de fumaça e que não teve resposta conclui?
não existe vida fora aqui da tribo, porque eu enviei o sinal de fumaça, né, o sinal de fumaça demora muito tempo para atravessar essa floresta, e como eu também não recebi nenhum sinal de fumaça de volta, logo não existe vida aqui fora. Né? A gente se utiliza, rádio, né, rádio que viaja na velocidade da luz. Será que supostos alienígenas com uma tecnologia, assim, o universo é muito mais antigo que a gente, né? Então, se a gente falar minimamente que exista uma civilização 5.000, 10.000, 50.000 anos na nossa frente, que isso até em termos de universo é nada, né? É nada. Será que eles usam rádio para se comunicar, ou eles estão numa tecnologia que usa uma outra fonte, uma outra tecnologia, um outro método para se comunicar? E nós, índios, né, estamos aqui ainda enviando sinal de rádio para ver se alguém responde, sinal de fumaça. Total a alusão também, dá para a gente usar aqui a metáfora do mito da caverna de Platão, né? Sim. Que a metáfora é sobre conhecimento, né? Que a pessoa está lá dentro do mundinho dela, ela tem medo de se arriscar e conhecer outras coisas, e isso também pode se falar do ser humano perante o universo, né? A gente está aqui na Terra, nossa caverna, e tentando interpretar o que a gente vê fora, né? Exato. E se a gente não tem coragem para enfrentar, ou pelo menos para tentar ser mais curioso, a gente fica dentro daquelas convenções, né? E acaba não avançando nesse tipo de conhecimento. A própria matéria bariônica, né, que é a matéria que a gente consegue efetivamente enxergar, é 4, 5% do universo, quer dizer, e o resto? O que é? O resto. A gente não tem ideia ainda. Estamos batendo a cabeça aqui para tentar descobrir o que é a matéria escura, né? Exato. Bom, pessoal, o papo tá bacana aqui, poderia ficar aqui mais tempo conversando, né? Mas a gente tem que chegar no final dessa conversa. Então, se você ficou curioso com o trabalho da Lumix e quer assistir o 3 e 3, ele vai estar aqui embaixo na descrição para você assistir de graça nesse curta-metragem. Prestigia aí o trabalho feito por brasileiros que tentam trazer ficção científica, né, para uma linguagem aqui nacional. E, Leon, você tem alguma consideração final para falar aí para o nosso público? Schwarz, eu queria agradecer primeiro você, cara, que tem dado bastante apoio aí para a gente divulgar o curta-metragem, né? Assim, a gente chegou essas 100 mil visualizações em grande parte pelo teu apoio, então, assim, cara, agradeço você do coração, realmente. E, pessoal, assistam, né? Espero que vocês gostem. A gente fez o filme com muito carinho, a gente fez um filme para vocês pensarem, se divertirem e comentarem, mas não parem por aí. A gente precisa cada vez mais ter views, a gente não está nem preocupado em monetização, nada disso. A gente quer ter um case realmente de sucesso de ficção científica aqui no Brasil, e para isso a gente conta com vocês assistindo e compartilhando, porque quanto mais views a gente tiver, mais chance a gente vai ter de sensibilizar uma plataforma de streaming, um investidor, um grande estúdio, uma distribuidora. Então a gente conta com vocês para realizar esse trabalho, né, futuro, seja uma série, seja um longa-metragem, e fica aqui o nosso agradecimento a vocês também. Cara, eu tô aqui na torcida, espero que o 3 e 3 realmente tenha portas abertas por esses números que ele está arrecadando aí. E eu acho legal porque isso acaba até estimulando mais pessoas, produtores, a investir nesse segmento, que eu acho que é bem esquecido aqui no Brasil. Eu gosto muito de ficção científica. Então estou sempre apoiando, sempre estou aqui empolgado com cada meta, com cada número que o 3 e 3 alcança, porque eu quero muito que esse projeto se torne algo maior, até, como eu disse, estimular que outras produções desse gênero sejam feitas. Então, é isso, Leon. Mais uma vez, eu agradeço você aí, esse papo que a gente teve aqui foi bem bacana, né? E espero que você retorne aqui quando bater 1 milhão de views. Amém. Legal, obrigado, Jorge. Virei. E se você tiver outra pessoa que você gostaria que eu trouxesse aqui para esse quadro de bate-papo, deixa aí nos comentários. Comentem, conversa, chama o Sacane, chama não sei quem e tal, que a gente tenta fazer aí essa ponte para trazer aqui, para bater esse papo, né? E fazer mais episódios assim. Então é isso. Eu agradeço a vocês que têm assistido até aqui essa conversa. Um grande abraço. Lembrando para vocês que o curta-metragem está aqui embaixo da descrição, se você ainda não viu. Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!